Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Então, nesta videoaula de introdução às funções, nós iremos agora estudar a lei de formação, ou seja, vai estar sendo uma expressão matemática que vai dizer qual o comportamento do seu gráfico, qual o comportamento da sua função. Ou seja, à medida que você dá valores para x, fala para mim quais vão ser os possíveis y que você encontrará. Então, de forma geral, a lei de formação ela vai ser dada assim, por uma letra e entre parênteses a sua variável. De costume, trabalhamos com a variável x. Então, temos aqui a função f de x. Do outro lado da igualdade, teremos aqui uma expressão com o x. Veja que eu coloquei isso daqui entre aspas. Por que isso? Porque não necessariamente o x vai aparecer nessa expressão. Pode acontecer de termos algumas expressões, algumas leis de formações aparecendo somente um número, dando-nos a ideia de uma função constante. Por exemplo, observe esta daqui. Nós temos aqui a divisão dessa função em duas leis de formações. Uma igual a um número e outra igual a uma expressão com o x. Então pode acontecer das duas maneiras sem problema algum. Da mesma forma essa, temos aqui a nossa função com uma expressão envolvendo x, tudo bem? Uma expressão algébrica com esta variávelzinha que aparece aqui dentro do parênteses. Então qual o nosso objetivo aqui? De praxe, é a gente fornecer valores para essa variável x para obtermos os valores respectivos para f de x, ou melhor, para y. Lembre-se que para a gente, esse f de x, ele é a mesma coisa que y. Exatamente a mesma coisa que y. Tudo bem? Fechou isso daqui? Então, sempre a mesma coisa que y. E qual vai ser a nossa palavra-chave para a função? Em vários exercícios que você estará fazendo, essa daqui, ó, substituição. Essa daqui é a palavra-chave para a nossa ideia de função. É substituir e fazer continha. Beleza, amigão? Então o esquema é esse daqui da matéria em várias partes. Você vai perceber que mais de 50% dos exercícios você estará resolvendo somente com essa ideia. Quer ver? Vamos ver como é que vai funcionar isso de acordo com esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Começando com este exemplo de número 1. Então temos aqui, seja a função f dada dos inteiros para os inteiros. Pedrinho, o que é isso daqui mesmo? Vimos isso daqui na nossa primeira aula de funções. Esse primeiro conjunto vai representar para mim o domínio da minha função, ou seja, os valores de x que ela vai poder assumir. Este segundo camarada representa o quê? O contradomínio. São os valores de y que eu forneço para você em relação a essa função. Pedrinho, necessariamente eu vou utilizar todos os valores de y? Não necessariamente. A esse tipo daí teremos uma classificação de função, cena dos próximos capítulos. Então temos aqui nessa função que eu só posso utilizar valores de x inteiros. Negativo, positivo, o zero sem ser quebrado. E aqui está o nosso contradomínio. Definida por essa lei de formação, f de x igual a 3x menos 2. Calcule. Significa o quê? Que para valores do domínio x que eu fornecer, eu vou encontrar as suas respectivas imagens. Por exemplo, quando eu forneço uma abscissa 2, um domínio 2, fala para mim qual o valor de f, de y, da imagem correspondente, ou seja, a imagem do domínio 2. Veja que eu estou utilizando expressões que podem ser utilizadas em prova. Pedrinho, você falou para mim que função é pensar em substituição. Espera aí, esse 2 não está no lugar desse x? Significa que se o 2 está no lugar do x, então aonde tem x eu coloco 2. Olha como ficará. Teremos aqui 3 vezes 2, porque toda letra grudada em número é multiplicação. Tudo isso menos 2. Agora, amigão, é só terminar a conta. O que teremos aqui, então? 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Pronto, fechou. Então, esse daqui é o nosso valor da imagem correspondente à abscissa 2, ao domínio 2 dessa função.
Fechou? Beleza isso? Então o 4 ele vai representar a imagem desse 2. Em termos gráficos, o que vai significar isso daqui? Ele vai significar um par ordenado, onde neste par ordenado teremos o x igual a 2, f, y igual a 4. Ou seja, esse camarada vai representar o par ordenado 2 e 4. Tudo bem? Que por sinal a gente ainda pode representá-lo assim, como 2 e f de 2. Tudo bem? As duas formas são válidas. Afinal, quem é o f de 2? É esse 4 que aparece para a gente. Então, temos aqui o valor do y correspondente para essa imagem de 2. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então, tudo isso daqui são interpretações que a gente pode ter só para essa continha que você fez. Vamos tudo de novo? Vamos lá. Domínio 2, abscissa 2, temos a imagem correspondente, o y correspondente, que qual é o valor dele? 4. E isso corresponde ao par ordenado, x igual a 2, y igual a 4, que por sinal também podemos escrever assim, como 2 e f de 2. Beleza? Tranquilo isso? Depois veremos na próxima videoaula a interpretação gráfica disso. O que significa todas essas contas que estamos realizando aqui? Vamos lá, continuando. Agora vamos para essa segunda parte. Temos aqui 3 que multiplica o quê? Espera aí, o x não está no lugar... Aliás, o menos 3 não está no lugar do x? Então, aonde tem x eu coloco menos 3. Todo o resto eu repito. E basta realizar a conta. 3 vezes menos 3, menos 9, com o menos 2 vai ficar menos 11. E esse camaradinha, ele vai estar fazendo referência a qual par ordenado? Ao par ordenado ao ponto menos 3, menos 11. Ou seja, x igual a menos 3, y igual a menos 11. Que, por sinal, eu também posso escrever isso daqui da forma menos 3 e f de menos 3. Tudo bem? Veja que esse valor de y menos 11 corresponde a esse valor do f de menos 3. O valor de x eu apenas reproduzi de acordo com o que está entre parênteses. Continuando. F de 0 significa que aonde tem x, eu vou colocar o valor 0. Então, teremos aqui 3 vezes 0 menos 2, que é igual. 3 vezes 0 fica 0. Com menos 2, continua menos 2. Então, perceba que quando a sua abscissa, o seu domínio, assume o valor 0, qual a imagem correspondente a esse camarada? Menos 2. Com isso, chegamos ao ponto, ao par ordenado 0 e menos 2. 0 e menos 2. Significa que quando x é 0, o y é igual a menos 2, que por sinal, podemos escrever esse camarada também com essa estrutura, da forma 0 e f de 0. Pronto, olha que beleza. Onde nós temos que esse f de 0 corresponde a quanto mesmo? Ao menos 2 que encontramos ali. Ficou claro isso? Beleza isso? Amigão, essa ideia é essencial de vários exercícios de função. É a gente substituir valores, depois a gente resolve a expressãozinha para ver o valor que obtemos para o y correspondente. Vamos mais, vem aqui junto comigo. Exemplo de número 2. Veja que agora mudou. Veja que agora o domínio dessa função corresponde a todos os números reais. Significa que eu posso ter número irracional, número quebrado, posso ter número fracionário, posso ter número inteiro, tanto positivo quanto negativo, assim como 0. Agora, veja que o contradomínio também corresponde a todos os reais, ou seja, o seu y pode assumir qualquer valor real. Pedrinho, significa que eu vou utilizar todos os reais aqui? Não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, como é a lei de formação desse gráfico? É da seguinte forma, veja que ele é separado em duas partes. Essa primeira parte, ele fala pra gente que é igual a 1, mas veja que após a vírgula, ele coloca uma condição para ele assumir esse 1. E qual condição é essa? Que o x deva ser um número racional, ou seja, um número fracionário, inteiro sobre inteiro,
um número com vírgula, dízima, periódica ou então número decimal finito. Tudo bem? Então, se o seu x for um número racional, significa que a imagem correspondente vai ser 1. Mas, Pedrinho, ele também colocou o x mais 1 aqui embaixo. Perfeito! Também podemos utilizar o x mais 1. Mas eu te pergunto, quando utilizaremos o x mais 1? Quando o nosso x não pertencer aos racionais. Se ele não pertence aos racionais, significa que ele é o quê? Irracional. Falar que o número não é racional é falar que esse camarada é irracional. Tudo bem? Vou escrever aqui para vocês, ó. Irracional. Pronto, significa que é um número irracional. Então, se aqui dentro eu tiver um número irracional, qual vai ser meu resultado final? Esse camarada mais 1. Vejamos aqui então para calcularmos. Vamos lá, na primeira situação, eu pedi para você calcular o f de 3. A imagem, quando x vale 3. Espera aí, x igual a 3? Fechou. Mas esse x igual a 3, ele é racional ou ele é irracional? Pedrinho, ele é racional. Se a condição é ser racional, significa que a imagem correspondente vai ser quanto? 1. Pronto, então nós temos que f de 3 é igual a 1. E esse f de 3 igual a 1 significa o quê? Que chegamos ao par ordenado em que x é igual a 3 e y é igual a 1. Tudo bem? Podemos claramente também ter essas ideias aqui, mas eu vou parar por ali. Vamos mais. Menos 3 sétimos. Peraí, menos 3 sétimos é que tipo de número? Racional. Opa! Se esse x é menos 3 sétimos e esse camarada é racional, que é a condição que temos aqui, então significa que a imagem correspondente vai ser quanto? 1 também. Então, perceba que quando o seu domínio abscissa é menos 3 sobre 7, a imagem correspondente equivale a 1. Com isso, chegamos a esse par ordenado, em que o nosso x vai valer menos 3 sobre 7 e o nosso y vai valer exatamente 1. Para finalizarmos, último exemplo, f de raiz de 2. Peraí, o raiz de 2 está no lugar do x. Agora, temos duas condições para esse x. Te pergunto, esse x raiz de 2, ele é racional? Não, Pedrinho, ele é irracional. E quando ele é irracional, segundo a condição do problema, qual a expressão que eu utilizo? A de cima ou a de baixo? A de baixo. Então, aqui eu vou ter que utilizar a fórmula do x mais 1. Se eu tenho que utilizar a fórmula do x mais 1, função é pensar em quê? Substituição. Então, no lugar desse x, o que colocaremos? Raiz de 2 mais 1. Pedrinho, e fica assim? Tá ótimo, tá lindo, tá perfeito. Agora, você até poderia colocar a aproximação, que raiz de 2 vale 1,41, por exemplo. 1,41 mais 1, 2,41. Sem obrigação a nível de vestibulares, ok? Então, aqui está, significa... aqui ficou feia essa seta, hein? Pronto, ficou menos pior. Então, teremos aqui que este par ordenado vai ter o x igual a raiz de 2 e a imagem correspondente, o y, equivale a raiz de 2 mais 1. Lembre-se que o x e o y dentro do par ordenado ficam separados por vírgula ou ponto e vírgula, tanto faz. Pode ser tanto vírgula quanto ponto e vírgula, tanto faz. Fechou, amigão? Então, esses aqui são alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar com essa lei de formação que ele colocou pra gente. Tá, beleza, Pedrinho. Mas aqui você colocou a situação em que ele, por exemplo, dá o valor de x e obter o valor de y. Pode ocorrer o contrário, dele dar o valor de y para eu poder encontrar o valor de x? Pode sem problema algum. Só que isso, meu amigão, eu vou te responder na nossa próxima videoaula, belezinha? Então, forte abraço para você e bons estudos. Te aguardo na próxima aula. Valeu!